Durante a sessão do plenário, o senador Esperidião Amin criticou a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal de legislarem no lugar do Congresso Nacional. Ele apontou que os ministros definiram até mesmo quantidades de drogas e disse: em síntese, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de criar os fundamentos para uma nova política pública, que separa o que é crime, o que não é crime, o que é sujeito a uma sanção administrativa, não se sabe ainda qual. O senador afirmou: acho que foi uma decisão infeliz. Acho que ela vai suscitar desânimo, revolta e, no mínimo, vai ensejar muitas sessões de psicoterapia para quem entende que o parlamento tem relevância, para quem complementa as palavras do ministro Fux, dizendo que nós não temos, ou não deveríamos ter, um governo constituído por juízes no Brasil. Esperidião Amin alertou: decisões monocráticas e, às vezes, decisões colegiadas, que nós temos que respeitar, estão nos levando à sensação de que há um caminho incerto, nebuloso e complicado diante de nós, uma vez que, paralelamente, mas conflitantemente, com decisões que o Congresso tem tomado, pelo menos a maioria exigida para aprovar uma emenda constitucional foi obtida aqui no Senado, a respeito da PEC da criminalização das drogas. O fato é que está na Câmara e já foi aprovado na Comissão de Justiça o teor que saiu daqui. Mas, enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal se apressou em estabelecer esse novo parâmetro de separação entre o que é crime e do que é merecedor de uma sanção administrativa. Repito, isto soa aos meus ouvidos e representa, na minha percepção, no mínimo uma provocação àquilo que o Congresso está decidindo e, no caso, o Senado, que já decidiu. Após uma resposta do senador Marcelo Castro, que defendeu a descriminalização e lamentou a decisão do Senado, Esperidião Amin rebateu: nem vou discutir a questão da rotina de se vai representar crime ou de se vai representar sanção administrativa, porque isso não está escrito em lugar nenhum, só uma invenção que está sendo feita. O que eu quero apenas focalizar ao parlamentar, ao meu amigo Marcelo Castro, é que o Supremo Tribunal Federal cometeu, no mínimo, um erro no cronograma. Ele está por responder a esta ação sobre a lei de 2006 há 9 anos. Há 9 anos. E respondeu exatamente quando o Congresso está deliberando, exatamente entre a deliberação da Comissão de Justiça e a do plenário da Câmara. Amin disse: no mínimo, ou é uma decisão tomada num compartimento estanque, numa bolha que ignora o que está acontecendo lá fora, ou é uma entidade que tem o sentimento de que o Congresso eleito pelo povo, que vai tomar esta ou aquela decisão, como Vossa Excelência antecipou, nem vou corroborar, mas estou dizendo que a Câmara tem um processo decisório que começa na Comissão de Constituição e Justiça, cuja etapa já foi vencida. Falta só o plenário. Tomar esta decisão neste momento, um psiquiatra sabe, não foi para render homenagens ao Poder Legislativo. O senador ironizou: até um estudante de psiquiatria, sem essa experiência rica da política que Vossa Excelência tem, a qual eu respeito, admiro e me faz ser orgulhoso de ser seu amigo, quer dizer, eles devem pensar muito mal de nós. Eles devem, olha, é uma decisão que realmente nos considera. Parece que alguém falou em pigmeus morais uma vez. Eu me lembro de ter ouvido isso. Eu me lembro de ter ouvido a expressão pigmeus morais depois que o Senado tomou a decisão sobre decisões monocráticas. Agora, parece-me que, além de pigmeus morais, nós somos pigmeus políticos também. É sobre esse sentimento que eu, serenamente, sem nenhuma dor, serenamente, procuro refletir neste momento.
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bastou a sua palavra para que abrisse. Então, o senhor está realmente empoderado, não apenas localizado na cadeira do presidente, mas empoderado. Presidente, prezado amigo senador Marcelo Castro, eu quero complementar o que ontem assinalei no meu pronunciamento a respeito da decisão complementada hoje pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao que se deva considerar como autorizado, posto que deixa de ser crime o fato de alguém portar uma quantidade, pelo que se pôde depreender da decisão do Supremo Tribunal Federal, um volume de até 40 gramas da cannabis sativa, ou seja, da maconha. Fica o enunciado, né? A interpretação certamente será danosa e inúmeras perguntas por responder. Primeiro, qual é a origem desse produto? Deixa de ser criminoso portar 40 gramas, deve ter alguma forma de assegurar que este volume, não caracterizando o crime, deva ser considerado menos letal do que 41 gramas. Quem é que vai fixar? Quem é que vai colocar na balança e em que balança? Quem será o responsável por isso? Este equipamento, balança, passa a ser de fácil acesso. A autoridade policial portará uma balança certificada, naturalmente, capaz de assegurar que a quantidade
que estava de posse da pessoa inquirida, ou quem sabe até detida, não ultrapasse este limite. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de criar os fundamentos para uma nova política pública que separa o que é crime e o que não é crime, o que é sujeito a uma sanção administrativa, não se sabe ainda qual. Eu, sinceramente, não sei quem é que vai aplicar esta sanção. Acho que foi uma decisão infeliz. Acho que ela vai suscitar desânimo, revolta e, no mínimo, vai ensejar, senador Marcelo Castro, muitas sessões de psicoterapia para quem entende que o parlamento tem relevância. Para quem complementa as palavras do ministro Fux, dizendo que nós não temos, ou não deveríamos ter, um governo constituído por juízes no Brasil. Deixo aqui, mais uma vez, assinalado que decisões monocráticas e, às vezes, decisões colegiadas, que nós temos que respeitar, estão nos levando à sensação de que há um caminho incerto, nebuloso e complicado diante de nós. Uma vez que, paralelamente, mas conflitantemente, com decisões que o Congresso tem tomado, pelo menos a maioria exigida para aprovar uma emenda constitucional foi obtida aqui no Senado a respeito da PEC, da criminalização das drogas, incluindo a maconha. Se eu bem me lembro, eu não posso dizer que Vossa Excelência tenha votado conosco, mas respeito o voto de quem pensa diferente, é evidente. O fato é que está na Câmara e já foi aprovado na Comissão de Justiça, o teor que saiu daqui. Mas, enquanto isto, o Supremo Tribunal Federal se apressou em estabelecer esse novo parâmetro de separação entre o que é crime do que é merecedor de uma sanção administrativa. Repito, isto soa aos meus ouvidos e representa, na minha percepção, no mínimo, uma provocação àquilo que o Congresso está decidindo, e no caso do Senado, que já decidiu. Deixo essa colocação de forma reflexiva para a consideração de todos. Mas duvido que esta decisão signifique um esclarecimento para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Senhor senador Esperido Amin, Vossa Excelência aí não se recorda como eu votei essa PEC. Na verdade, eu não a votei, porque não estava, esse dia eu estava internado e não pude votar, que é uma PEC, exigia presença, mas eu me manifestei já várias vezes aqui no Senado Federal e eu teria votado contrariamente à aprovação dessa PEC, que eu entendo que é um retrocesso a gente colocar no texto constitucional um fato tão grave desse, de não fazer nenhuma distinção entre o usuário, entre o dependente, e é evidente que eu, como sou médico, psiquiatra, Vossa Excelência sabe perfeitamente, convivi em hospital psiquiátrico, consultório médico e vi muitos casos de dependência de droga. E é evidente que para um psiquiatra, para um médico, equiparar um dependente
um usuário a um criminoso parece uma coisa assim, para nós médicos, psiquiatras sobretudo, que convivemos, um despropósito. Eu lutei muito contra isso daqui, mas a maioria que vence, eu não tenho a menor dúvida de que vai passar na Câmara e vai tornar crime e não vai se fazer mais essa distinção. O que o Supremo está fazendo, não tenho procuração de defender o Supremo, é que na lei que nós aprovamos em 2006, essa eu votei a favor, nós fazíamos uma distinção bastante nítida entre o que era usuário e o que era traficante. Ao traficante, toda a culpabilidade, toda a responsabilidade e prisão de 5 a 15 anos. E o traficante, embora fosse considerado um ilícito, penas alternativas, né, de assistir palestras, de prestar serviços à comunidade. E nós dissemos, o que é que vai distinguir um traficante de um usuário? Nós colocamos na lei, que seria a quantidade, que seria a circunstância, que seriam os meios. Por exemplo, a pessoa foi encontrada com pouca quantidade de droga, mas estava com a balança, com a relação de nomes. É óbvio que aquela pessoa estaria traficando. O policial rapidamente vê isso. Mas nós não dissemos de maneira objetiva quanto seria essa quantidade. E aí o que é que está ocorrendo na prática? Então tem já várias pesquisas feitas, publicadas, né? Estudos de jurimetria, mostrando que se uma pessoa é mais idosa, não é, de nível superior, é pegado com a quantidade de droga, a tendência é do policial, a tendência é do promotor, do juiz dizer, não, esse é um usuário. Já se é um jovem com um nível de escolaridade menor, de um nível de socioeconômico menor, a tendência já é, os estudos mostram isso de maneira clara. E aí essa questão chegou ao Supremo. O Supremo foi provocado. Ele tem que dar uma resposta. Qual é a resposta que o Supremo está dando? Está tentando objetivar, não deixar de uma maneira tão subjetiva, que dê margem a decisões tão díspares, né, como está ocorrendo atualmente. E o Supremo está dizendo, não, para uso pessoal, seja recreativo, seja porque é dependente, para uso pessoal, nós não devemos considerar crime. Não, isso não é legalização, isso não é liberação. Apenas a pessoa não é considerada um criminoso. Mas que quantidade seria essa, o porte da droga? Então, há vários exemplos no mundo a ser seguido. O exemplo, mais ou menos, que o Supremo vem tomando é o nosso vizinho aqui, e nosso pai, o Portugal, que tem uma política de drogas que alguns querem que está sendo exitosa e que estabelece, se não me falha a memória, 30 gramas. O Supremo aqui chegou a 40 gramas, né? Não sei, eu não sei medir isso daí. Mas o fato, senador Esperidião Amin, que se uma pessoa for pegada com 40 gramas, dizer esse é usuário. Pegou com 41, esse é traficante. Não é bem assim. Esse é um dos itens que a polícia, que o Ministério Público, que a Justiça vão se valer para dizer se é traficante ou não. Se a pessoa tiver com 10 gramas de maconha, por exemplo, mas tiver com a balançazinha de medir, tiver com a lista de pessoas que vendeu, a circunstância toda, a polícia vai ver que aquilo ali, que ele é um traficante.
Então, por isso é que eu estou fazendo essas observações e me preocupa muito, senador Esperídio Amin, eu que sou médico, psiquiatra, é o dependente, o doente. Quer dizer, ele agora, além de dependente, além de doente, porque isso em alguns casos é doença, na maioria dos casos não, mas em alguns casos é doença, essa pessoa também vai ser considerada um criminoso. Não tem como livrar, vai ter que constar na ficha dele, vai perder a primariedade. E aí eu pergunto, o que é que a sociedade ganha com isso? A opinião do mundo civilizado vai no sentido contrário. É assim que está caminhando os países mais desenvolvidos do nosso planeta. Bom, nós estamos vivendo um momento especial e o Senado achou que nós deveríamos decidir dessa maneira. Com certeza, a Câmara vai decidir da mesma maneira. E aí, qualquer quantidade de droga é crime e quem pratica crime, até prova em contrário, é criminoso. Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Eu não esperava, mas eu quero agradecer efusivamente a provocação que eu lhe fiz. O senhor viu que eu não esgotei o meu tempo, né? E quero lhe dizer que não concordo com as suas observações, especialmente do ponto de vista institucional. Eu nem vou discutir a questão da rotina que vai representar crime ou que vai representar sanção administrativa, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma invenção que está sendo feita. O que eu quero apenas focalizar ao parlamentar, meu amigo Marcelo Castro, é que o Supremo Tribunal Federal cometeu, no mínimo, um erro no cronograma. Ele está por responder a esta ação sobre a lei de 2006 há 9 anos. Há 9 anos. E respondeu exatamente quando o Congresso está deliberando. Respondeu exatamente entre a deliberação da Comissão de Justiça e o plenário da Câmara. No mínimo, ou é uma decisão tomada num compartimento estanque, numa bolha que ignora o que está acontecendo lá fora, ou é uma entidade que tem o sentimento de que o Congresso eleito pelo povo vai tomar esta ou aquela decisão, como Vossa Excelência antecipou, eu nem vou corroborar, mas estou dizendo, a Câmara tem um processo decisório que começa na Comissão de Constituição e Justiça, que já foi vencida essa etapa. Falta só o plenário. Tomar esta decisão neste momento, um psiquiatra sabe, não foi para render homenagens ao Poder Legislativo. Até o estudante de psiquiatria, sem essa experiência rica da política que Vossa Excelência tem, e a qual eu respeito, admiro e me faz ser orgulhoso de ser seu amigo, quer dizer, eles devem pensar muito mal de nós. Eles devem... Olha, é uma decisão que realmente nos considera. Parece que alguém falou em pigmeus morais uma vez. Eu me lembro de ter ouvido isso. Eu me lembro de ter ouvido a expressão pigmeus morais depois que o Senado tomou a decisão sobre decisões democráticas. Agora, me parece que além de pigmeus morais, nós somos pigmeus políticos também. E é este sentimento que eu serenamente, sem nenhuma dor, serenamente procuro refletir neste momento. Mas lhe agradeço muito pela, como sempre, pedagógica e muito bem urdida a explanação que Vossa Excelência proferiu aqui, neste momento, da tribuna da presidência do Senado. Não da tribuna, mas da presidência do Senado. Não vou polemizar com o presidente da Casa em exercício.